Deslizando. Quase caí ali. Não dá pra ver nada. O negócio aqui tá macabro, hein? Escuta. E aí, bora! Hoje finalmente saio 140 km. Nada pode estar errado. O tempo está lindo. Límpido e lindo, maravilhoso. Passando por Mauá agora, galera. Saindo da cidade. Esse agora, CVC. Aproveitei. O farol tá fechado ali pra eu conseguir descer sozinho, porque é muito perigoso aqui. E hoje é dia excelente. Muito bom. Promete, viu, galera? Hoje sai. Ó, nada pode dar errado hoje. Nada, nada. Se Deus permitiu, deixou esse céu lindo, vai dar tudo certo. Cheguei em Rio Grande da Serra e olha que maravilha tá esse tempo, gente. Comparado com o último vídeo da semana passada, meu, tá lindo isso aqui. Porque tava um temporal, parecia um furacão. Vou pôr umas imagens aí. Não dava pra ver esse carro branco da última vez. E agora já foi 20, então falta aí mais bastante ainda. Aqui está a Rota do Sal e hoje o portão tá aberto, viu? Vamos até o fim, voltar, dar a volta, ir pra lá, depois voltar de onde eu vim. E esse percurso todo vai dar mais de 140 km. E é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então, pra ser bem honesto, eu não sei se meu corpo vai ser o suficiente, viu, gente? Não sei se eu vou conseguir. E outro problema, galera, a bicicleta começou a raspar aqui. Tá fazendo algum barulho na corrente e eu não tenho ideia o motivo. Mas a gente tem que superar essas adversidades e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tentar fazer isso aí, né? Vou entrar agora nessa trilha que provavelmente também vai ter muito barro porque choveu esses dias e aqui simplesmente acumula muita água. E eu vou mostrar pra vocês a subida que não dá pra subir pedalando, que eu falei aí no último vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Partiu, galera, entrar lá dentro. E hoje eu vou entrar aqui pelo portão principal. Primeira vez que eu pego ele aberto. Olha, é uma trilha um tanto quanto técnica e que demanda um nível um pouquinho já alto de condicionamento, mas assim, se você é iniciante de alguns meses, você já vai conseguir certamente fazer essa trilha, porque mais pra frente vocês vão ver como que ela vai estar cheia de pedra. E geralmente não tem carro, mas de vez em quando aparece um aí da prefeitura ou alguma coisa do tipo. E já, eita, vocês já conseguem ver que já vai aumentando a dificuldade, né? Olha que estradinha legal para se pedalar, gente. Muito legal. Parece, sei lá, outro lugar, outro país. Hoje eu decidi fazer o correto e trazer luva. A última vez que eu vim, olha como ficou minha mão. Aqui, ó. De bater aqui no negocinho. Vamos proteger essa área que é muito importante, né, da mão. Olha a dificuldade dessa subida. Eita, quase escorrega. Olha isso. Não é tão facinho assim não, hein. Vai. Força.
Olha a subidinha. Ainda bem que não é de pedra solta, senão tá ferrado. E o dia hoje tá lindo. Depois dessa subida magnífica, tem a descida. E essa é a descida perigosa, a mais tensa do rolê. Que a bike sai deslizando. Para subir ela não dá, porque o pneu patina tudo. Eu vou mostrar pra vocês essa descida. Vamos lá comigo. Prender bem para não cair nada aqui. Vamos lá, time. Ver se eu consigo. Hoje tá tranquilo. Ah não, gente, eu confundi. Confundi, gente, não era aquela ainda não. Eita! Olha aqui. Ai, 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 ai. Vai. Ai, ai. Confundi. Ó, a subida aqui, ó. É a que eu disse. Essa aqui eu acho que é a maior subida. E também ela não é tão difícil quanto a volta. Mas é difícil. Então, segura a potência. Olha como é inclinado o negócio. E é bem irregular. É. Olha isso. Acho que eu tô levando muito peso. Como que eu vou levar agora? Às vezes precisa acontecer coisas doidas pra gente ver cenários incríveis. Maravilhoso isso. É. Escuta o silêncio desse lugar. Quero ver como que eu vou arrumar isso aqui agora. Vamos lá, porque sem isso aqui eu não tenho ideia como eu vou levar as minhas coisas. E olha como arrebentou. Arrebentou a parte azul. Não foi nem a cordinha. Tem que dar um nó muito bem dado aí. E torcer pra Deus me ajudar a conseguir chegar até o fim. Dei um nó ali do jeito que eu consegui mesmo. Espero que dê certo. Ó, essa é a descida tenebrosa que eu falei. Só que do jeito que a subida do outro lado, que é mais fácil, tava aqui, gente, eu não vou nem arriscar. Olha isso aqui só sobe carro 4x4, viu? E mesmo assim, olha essa dificuldade que eles tiveram. Então, sem chance. No way. Siga-me pelo caminho mais fácil aqui. Olha esta vista surrealmente magnífica. Que é como se fosse um planalto mesmo. Genial. Desviando as pedras. Subidona. Hoje, como tá limpinho, dá pra ir tranquilo. Pega uma marcha levinha e vai subindo. Esse barulho da bike aqui não tá legal. Peguei na parte mais civilizada aqui da Rota do Sal. A gente tem até algumas casinhas onde
uma galera mora, já mais perto da Estrada Velha, estrada mais em condições de se andar, mais tranquilo. 30 km até agora normal pra mim. Se a partir dos 70 que o caldo vai começar a engrossar. Olha que represa linda que eu cheguei. Represa Billings chama. Que maravilha de represa. Ó. Muito legal, né? Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Represa Billings, simplesmente do mais lado de cá que existe, o lado de cá mais possível. É a última, praticamente uma das últimas, dos últimos cantos que tem dela, que é o mais perto da serra. O mais perto da serra mesmo é perto do parque, se eu me estou certo, né? Mas esse aqui é um dos mais perto. Aqui já, não sei se é uma mini usininha, vamos dizer assim. Olha aqui a passagenzinha que estou passando. Aqui, ó, portão para esta vista. Eu não vou entrar ali porque tá com cara de ser perigoso, gente. É uma queda acentuada, mas eu acho que pode ser ou de segurança para represa Billings, caso encher demais, sei lá. Sei que o lugar aqui é bem cinematográfico. Uma pontezinha no meio do nada. Parece bem aquelas séries do interior mesmo. Terminei aqui onde eu já estou. Já saí na cara do gol no parque. Tô aprendendo a pedalar sem nenhuma mão. Eu ainda não sou muito bom nisso. Vou entrar aqui com vocês. Essa estradinha aqui também é bem legal de se andar. Vocês estão achando esse pedal, hein? Essa pontezinha que era usada antigamente. O vento aqui não tá brincadeira. Tá difícil pra manter até 15 por hora. Tudo bem que essa bike aqui, não sei o que acontece, não dá pra desenvolver tanto com ela. Mas a estradinha é muito boa pra andar aqui, viu? Eu achei mesmo que não ia pegar neblina hoje, olha isso. Passando por mais uma pontezinha. A serra, né? Serra não tem jeito. Cheguei aqui, pessoal, na Casa de Pedra. E, ó, não dá pra ver nada. Que triste, viu? Porque a imagem é linda lá pra baixo. Mas tá valendo, né? E aqui parece o do Harry Potter, né? Que ali tem um desparranqueiro. Mas eu vou ir até um pouquinho mais pra baixo pra mostrar pra vocês. Dá pra ver alguma coisa um pouquinho mais pra baixo. Porque hoje tá bastante sol lá em Santo André. E aqui já tá desse jeito. Parece também ó, aqueles negócios de monge, né, na montanha, que não dá pra ver nada do outro lado. Então, e galera, eu fiz um vídeo falando pra vocês as formas que vocês conseguem estar descendo pra praia de bicicleta. E no vídeo eu falei sobre esse parque Caminhos do Mar. Vou deixar o vídeo linkado. Mas tem um adendo, tem uma outra forma de você descer aqui, ilimitadamente, quantas vezes você quiser, dentro das condições que
o parque impõe, né? Vou estar fazendo esse vídeo para mostrar para vocês também que existem outras formas de vocês fazerem esse trajeto, tá? Vocês não precisam pagar a diária, vocês podem fazer um plano mensal para isso, né? Porque quando você chega aqui tem aquela cancela, que você só consegue passar para lá se você tiver o nome na lista ali, ou se você tiver com o instrutor aqui do parque. Ó, gente, realmente não dá pra ver nada aqui. E eu aposto que chegar lá na praia vai estar um solzinho, igual estava lá em Santo André. Inclusive, estava um sol muito alto, né? Eu quase que não saí por conta do sol. Mas vamos continuar porque foi apenas 41 km. Então para esse desafio aqui vai faltar mais 100 km. E 100 km é chãozinho, viu, galera? Olha o sol querendo passar pelas nuvens, gente. Mas é muita nuvem, não tem como. Só não dá conta não. Só vocês terem noção como o sol tá forte lá no céu hoje. Pessoal, acabei de sair do parque agora. O sol aqui voltou. E é engraçado como esse tempo muito fechado te desanima a pedalar, sabe? Tava ali já pensando, minha mente já querendo desistir. Engraçado, né? E hoje até aqui eu vim bem tranquilo, tá? Vamos fazer uma atualização pra vocês. Aqui, ó, 3 horas e 21 de percurso, 47 quilômetros, bem lentinho, viu? Com 508 de altimetria. Acho que tá até que bom, vai. Levando em conta que eu fiz um percurso ali de trilha bem dificultoso. Parei, fiz alguns videozinhos. Tá até que ok. Quilômetro 52 agora. E eu já tô um pouco cansado, viu? Segundo aqui, eu já gastei 2.000 calorias aqui, segundo o ciclocomputador. É muita caloria. Não foi nem a metade ainda. Para voltar, galera. Olha esse tempo como que tá. Ai, não sei, viu? Um certo receio de ir pela trilha. Não sei se eu vou pela Indutibiliçá. É uma opção também. E o tempo é que fechou muito rápido, né? Na verdade, é nem isso. O que acontece é que hoje, não sei o que aconteceu, não tô rendendo. Faço força, não tem nada. Então, é isso. Devagarzinho. Eu não queria voltar à noite na trilha. Noite assim, no escuro. Olha como tá aqui na serra. E eu tô com medo da trilha estar na mesma condição. Vamos descobrir. Ó o rio. Não dá pra ver. Não dá pra ver nada. E aí? O que eu faço agora? O tempo decidiu me trollar aqui, viu? Finalizado esse trecho aqui do Parque Caminhos do Mar. Agora eu vou voltar pra Rota do Sal. E aqui o tempo tá até mais amigável. E se tiver que ser, vai ser, gente. Não tem isso. Eu até pensei em ir pela Indutibiliçá, mas eu vou tentar ir por aqui. Se não der, eu volto. Vou pelo outro. Sem problemas. E na volta eu vou tentar pôr mais ritmo. Porque na vinda eu vim bem devagarzinho. Gente, de onde saiu esse céu e sol limpo? Meu Deus, muito bom isso. Às vezes a gente tem que dar menos atenção para alguns medos e, meu, simplesmente outro país aqui. Céu limpo, muito limpo. Ó, para lá que tá bem, nossa, meu. As rajadas de vento, quem anda de bicicleta sabe o que faz com a bicicleta. Parece que é o freio motor
como se estiver na descida e põe a primeira marcha. É isso que acontece no carro, né? É semelhante com a bicicleta. E, meu, parando aqui para apreciar um pouco isso, porque em questão de uns 5, 10 quilômetros mudou o mundo, mudou. Então eu achei legal isso. E aqui tá outra coisa comparado com lá atrás. E é isso, vamos fazer os 140. Fazer um resumo agora. Já foram 70 quilômetros. Aqui eu fui meio lentinho, né? Em 4 horas e 35, porque eu parei bastante. Fiz alguns outros vídeos paralelos, né? Aproveitei para gravar já, que lá o cenário é bem bonito. E agora a expectativa é que os próximos 70 quilômetros dê uma rendida a mais. Eu vou aí uns 20 e tantos por hora, a uns 22 por hora, e então acaba sendo em umas 3 horas. Olha a fumaceira que o ônibus acendeu. E aqui vem o ônibus, viu? Só não naquela subidona lá, que aquela lá não tem como. Mas é o seguinte, de Ribeirão Pires até minha casa é uns 20 km, ali mais ou menos até o centro de Santo André. Aí mais o giro do ABC 27. Mas deixa eu sair aqui porque vem carro de cá, vem de lá. Mas eu acho que é 10, 12 quilômetros de Paranapiacaba até Ribeirão Pires, mais uns talvez 6 até Ribeirão Pires quando eu sair ali da rota. Mais uns 6 da rota. É isso, vai dar sim os 140, porque eu fiz o planejamento da rota lá no Strava. E lá deu que daria, né? Bora comigo, gente, ó. Vou até tirar esse negócio aqui porque já deu calor. Galera, tive belos quilômetros de sol, tempo bonito, uma maravilha. Mas olha o que me aguarda pela frente. A neblina, o véu da noiva de Paranapiacaba. Ó, galera, vou mostrar pra vocês. Aqui é um dos riozinhos. Deixa eu deixar a bike aqui, ó. Riozinho, né? Que a galera fala. Tipo, ó, ali é encanamento para eles construir a ponte. E simplesmente é uma água encanada. Aparenta aqui ser bem limpinha, tá? Dá pra você ver o fundo e tudo mais. E é legal. E lá, do outro lado tem também. É o córrego para passar a ponte, né? Ó, o rio vem de lá e corta aqui, né? Essa aqui é uma região bem úmida. O chão úmido, né? O ar não. O ar é bem agradável. Mas no caminho existem muitas poças d'água, né? Então eu não sei se é nascente ou se é acúmulo, né, da chuva. Mas é muito legal isso, né? E pra lá a região da Serra, pra lá região do ABC, do ABC mesmo, né? Pra São Paulo, Santos, Paranapiacaba, Parque Caminhos do Mar. É nesse ponto que eu tô, quilômetro 71. Bora lá. Agora eu tô chegando na parte do cascalho. Então é onde a rua fica pior. A subida que não dá pra subir. Olha o barro no pneu. Escorrega até de a pé.
de bike, então é pra desafiar mesmo. Descendo também, gente, ó. Ó, daí, ó o pneu deslizando. Nada de parar. Eu deslizei, quase caí ali. Perigosinho esse trecho, ainda mais hoje. E ó, o sol já não quer mais saber de mim. Foi embora de novo. Isso no Discovery Channel aqui, na mata amazônica. Bora lá. Rua cheia de paralelepípedo. Que alguém colocou isso aqui, não é possível. Olha o morro de paralelepípedo que tem aqui. Eita, a marcha. Ah, nem a marcha mais quer entrar. Falei que tava ruim. É isso, galera. Aqui, ó, alguém deve pôr, né? Você lembra quando eu passei aqui, um solzão estralando? Ih, rapaz. Tô finalizando aqui já a Rota do Sal. Aí agora partiu Paranapiacaba. Sério, as coisas estão ficando preocupantes. Consegui, gente. Parte mais técnica, mais difícil, mais que não rende. Já finalizei. E olha como tá a situação da bike. Cheia, toda suja, toda cheia de barro. A marcha já nem tá passando direito. Olha a situação do meu tênis. Olha o carro vindo. E tá naquela condição, né? Neblina, certo perigo. Ó, ó minha perna. Meu Deus. Situação. Não achei que ia fazer esse tempo. A previsão do tempo disse que ia ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. E agora vou para Paranapiacaba. Bora! Bora! Ah, qual é o segredo? Não pensar, porque se eu pensar eu vou ir pro outro lado. Tô aqui de novo nessa rodovia, nesse tempo complicado. Aí ó, 76 km. E ali parece que não rende na Rota do Sal. Incrível. E eu ia passar protetor. Eu falei, não vou passar, não vou, porque o tempo não vai me ajudar. Não passei. Não fez sol, né? Ou fez? Não, não fez não. Então, fez um mínimo sol, mas não ao ponto de necessidade de protetor. Ah, eu quero ser bom no ciclismo. Como que eu faço? Aqui, ó. Só pedalar, não tem segredo. Ah, mas tá o tempo ruim. Não tem segredo, gente. Pedala com o tempo bom, com o tempo ruim. Aí vai depender de como tá a sua cabeça no dia. Vocês viram que no último vídeo, tudo bem que o tempo tava péssimo. Além de ter uma neblina igual essa, tava rajada de vento bem pior. Então hoje, comparado com aquilo, tá tranquilo, gente. É só neblina. Eu só não tô enxergando nada. Mas o resto, ó, um casal ali, eu tava passando, vi eles, desviei, vi de longe. Então é isso. É só a visibilidade que tá bem reduzida. Então é só o mental mesmo. Não tem muito o que você ficar discutindo de físico. Porque o físico mesmo você cansa aí nos primeiros 30 km. O resto é mais mental. Bora completar esse desafio insano que eu fiz. Pensei em parar. Pensei várias vezes. E vou pensar mais ainda. Mas não pode, né, gente? Tem que continuar. Aí é a mente que manda. Tem que ganhar. Ganhar do corpo que quer parar, a mente tem que ganhar dele. Aconteceu lá
no vídeo de eu subindo e descendo a serra do mar, que é um desafio também bem grande. Aconteceu no Letap, no vídeo do reconhecimento, eu falei pra vocês. Ó, tem um homem atravessando ali a rua, eu tô vendo de longe, só a circunferência. Eu montei aqui, né? Então andando na rua esse horário desse jeito é meio doido, né? Então toma cautela. Olha o barulho da rede elétrica. É isso. Só você ganhar da sua mente. Não tem muito mais segredo do que isso não. Acabei de passar por um ciclista do bike também. E eu sei que ele tá pensando, ah, tá difícil, o que eu tô fazendo da minha vida, olha esse tempo como que tá, não sei o que, não sei lá o que. Mas ele foi. E é isso. É igual aquele corredor lá do outro dia, também foi. No final ele tava andando, coitado, mas ele terminou lá. Foi até Paranapiacaba. Não sei se ele morava lá, se ele tava pagando promessa, sei lá. Mas ele parecia não ser muito experiente não. Eita, gente, é o barulho do negócio elétrico aqui. Agora eu fiquei com medo. Eu ouvi um choque ali. Eu acho que... tô achando que algum caiu ali, viu, gente? Essa área aqui eu morro de medo de ser eletrocutado. Aí, gente, parei pra pôr a luzinha, que eu não tava... A visibilidade abaixou bastante. E eu tirei porque lá na... Vocês viram as pedras aí que eu passei, né? Lá ia cair com certeza. Preciso de um que fique fixo na bicicleta, porque esse aí eu fiquei com medo dele cair. Aí na Speed eu colei o velzinho, o velcro, né? E é importante a gente ficar à vista aí dos outros. É isso. E a luzinha, esqueci da frente. Mas também quebrou, vocês viram aí. Eu vou comprar umas coisas mais potentes de sinalização, umas melhorzinhas. E ó, 5 km pra Paranapiacaba. Daqui 10 km eu vou estar aqui já. No quilômetro 90. Paranapiacaba, estacionamento. É pra lá que nós vai, gente. Dá pra você ir tanto pela linha de trem, é uma opção. Ó, parte baixa, parte alta. Acho que o pessoal prefere a parte baixa porque não paga estacionamento em dia comemorativo. Mas em dia normal, lá dificilmente eu vejo algum flanelinho assim, né? Cheguei, galera. O negócio aqui tá macabro, hein? Escuta. Essa antena de eletricidade. Da outra vez eu vim, tava ruim, mas... Nossa, dá pra ver até melhor pela câmera do que eu tô vendo. Mas o negócio aqui tá zoado, hein? Vou te falar. Por isso que tem as histórias de terror aqui. Eu pausei a música que eu tava escutando. Porque... Cara, é residencial, né? Vamos deixar o pessoal dormir. Vou parar ali na igreja, tirar uma fotinho, pegar uma água. Vou voltar. Você tá doido, gente. Coitado do pessoal que mora aqui. Que é uma região bem legal, mas tem esse ponto ruim aí, né? Dessa neblina toda. Só apreciar um pouquinho a igreja. Daí eu já começo a voltar. Olha isso. Ai, ai. Não vou enrolar muito aqui não, porque já tá ficando a noite. Vou dar uma atenção aqui na água. Ó, gente.
Fiz o pacotinho, embalei a vácuo, abri e despejar. Prático, né? Gente, tô indo embora. Tá começando a garoar. O que eu faço? Deus vai me ajudar. Vamos lá, gente, não tem o que fazer. Aqui o tempo abriu um pouco, a neblina, mas se começar a garoar, ferrou. Como que eu faço? Não tem nada daqui até lá, 12 km até Ribeirão, Rio Grande da Serra. Vou ligar o motorzinho aqui. Acho que em 20 também não, uns 30 minutos no máximo eu tô lá em Rio Grande da Serra. Só não quero que escureça, que eu tô sem lanterna. O que eu faço? Acelera, acelera. Bora lá. Estão me vendo? Tá escurecendo já. Ai, ai. Eu correndo, preocupado com o anoitecer. Lá atrás um ciclista indo ainda. Mas fala, tá com pressa porque... Não, não é isso. Não é nem pressa. É mais medo, né? De ficar pedalando no escuro assim, sem luz da frente. Só com pisca-pisca de trás. E na cidade já vai ter toda a iluminação pública a meu favor, né? Olha, o casal ainda tá aqui, gente. Coitado. Vou mostrar pra vocês. É, gente. Estão tentando pedir carona, mas não vai dar certo não, eu acho, hein? Tony criado pra você. Aqui no Spotify Advertising, sabemos bem que acompanha. Aí, ó, galera, mais uma pessoa andando nesse horário. Aí, galera, civilização finalmente, luzes. Só que o trecho de Rio Grande da Serra até Mauá é ruinzinho também, mas já tem mais luzes do que esse de Paranapiacaba. Vamos lá. Aí, galera, já tô em Mauá. Aqui uma das partes mais perigosas na volta. Na CBC. Aí, galera, esse é um negócio de... Quando você vê a pessoa andando muito no vácuo, tem que ser speeder, porque é muito... sei lá, né? Dá pra identificar. Peguei a traseira ali de um carro e vim vindo. Tô aqui na perimetral, já bati 115 km. E agora vem aquela vozinha do corpo, né? Ah, tô praticamente muito perto da minha casa. Você não para agora e você desiste, né? Mas eu não vou fazer isso, é óbvio. Tô tentado, mas eu não vou. Vou ir até o final. Mesmo com o trânsito bem intenso. Vou ir tomando bastante cautela. Mas eu vou terminar esses 140 ainda hoje. Vou dar mais uns 27. Dar mais os 27 do giro e fechou. Agora são 19h05. Cheguei no passo depois de 117 km. E olha, difícil, viu? Aqui, ó, 1.200, né, de acumulado. Bom, eu mexi aqui agora, não sei mais ver que tá a mesma escrita, mas é praticamente isso aí mesmo, 1.200 metros de altimetria, ou 700, algum dos dois. 700 é o nível, né, que eu tô aqui, altitude. Então a altimetria deve ser isso mesmo, 1.200. E agora o corpo tá falando, não vai, não vai. Tá do lado de casa, chega, vai, fica deitado, dorme. Mas é aquela coisa, né, não tem como. A gente tem que se superar. E se eu quero ganhar o Letap, eu tenho que começar a treinar cada vez mais, né? Porque os caras
profissional lá. Então tem que pegar pesado, né, gente? E olha, eu acho que o mais difícil foi a parte técnica, porque é muito cascalho solto lá. Então a bike não rende. Tem alguns trechos ali que é areia. Então quem já pedalou em areia sabe como é. Parece que você tá com a marcha reduzida do carro, é como se fosse, né? E é isso. Agora eu vou fazer um girinho. Expectativa aí 1h30, talvez 2. E finalizar aí. Eu tava prevendo um horário, cerca de 7 a 8 horas de pedal. Só que acabou estendendo um pouquinho mais. Talvez porque eu parei demais, né? Eu vou ver quanto tempo de movimentação ao total deu no final e deixo aqui. Mas eu parei, observei a vista, fiz uns takezinhos. Eu achei que ia ser mais rápido, ser bem sincero. Achei que umas 7 horas aí estaria tudo feito, mas eu ainda preciso treinar mais pra chegar nesse nível. Então é isso aí, bora fazer um girinho pra fechar uns 140. Vamos lá, galera. Gente, essa é a cidade que eu moro. Mas que tristeza morar em cidade grande, hein? Meu Deus. Tava tão paz lá no caminho, na estrada de terra, Paranapiacaba, uma maravilha. Chego aqui em Santo André, todo mundo quer passar por cima de todo mundo. O pessoal quer acelerar o carro no milhão pra chegar no farol vermelho mais rápido, ficar competindo quem chegar primeiro. Meu, coisa de doido mesmo. Não sei porque a gente vive nessa cidade. 122 quilômetros. E o que vem à mente agora é simplesmente um vazio. Acho que é mais uma questão contemplativa de gestão de esforço. Porque nesse momento você já está cansado, suas pernas estão lentas, né, pesadas, mas você se sente bem. E é bem mesmo de desempenho, eu digo. Tipo, nossa, eu tô forte e eu podia ir mais rápido, mas eu não quero. É isso que eu sinto. E aí, galera, atualização aqui. Já se passaram 126 quilômetros. Eu parei agora aqui na pracinha de São Caetano. 8 horas deu agora, eu achei que já tinha dado. Acabou de dar 8 horas. O que acontece? Eu tinha almoçado antes de sair de casa, né? Então 11 horas, por isso que eu me mantive legal. De carbo, acho que foi 3 sachês. Então foi pouco, mas também a intensidade que eu andei foi tranquila. Na maior parte do tempo, né? Eu também parei bastante pra vislumbrar a vista e fazer alguns conteúdos aqui também. Então, galera, eu tô relativamente bem de energia, tipo de perna, assim, dos músculos motores da bicicleta. Mas o que acontece é que já tá doendo aqui a região do pescoço, né? E começando a doer a região da lombar. Então isso é falta de fortalecimento específico, eu sei disso. Mas fazer o que? Já tá feito, né? Esse também é um pedal que foi um pouco exigente. Ainda bem que eu vim com essa luva, né? Porque da outra vez abriu um buraco na minha mão de tanta trepidação que teve lá nas pedras soltas, cascalhos e essas coisas. E eu estou encardido, né? Cheio de terra, a bicicleta também. E agora, como é um percurso que eu conheço bem, vai ser bem tranquilo de fazer. Um pouco estressante você sair de uma região bem calma, de uma região assim onde tem pouco movimento, para entrar numa cidade na hora de talvez pico, né? É horário de pico.
Então todo mundo com pressa de qualquer coisa, de ganhar poucos segundos, de chegar no farol antes. Então isso que é um pouquinho chato de fazer. Eu até falei no outro vídeo que aqueles 10 km no antepenúltimo que eu fiz, não, no penúltimo que eu fiz, que o mais estressante é você ficar andando na cidade, porque além disso tem muito farol. Então o desgaste na cidade é bem maior do que se você andar em uma rodovia ou uma estrada vicinal, porque você não fica parando tanto. Ó galera, uma coisa que eu faria diferente é levar só a garrafinha do quadro da bicicleta, tá? Porque ela tem 820 ml, é uma garrafinha grande. E eu saí de casa com mais uma garrafinha de 700 ml aqui na bolsa. Então eu já sabia disso, mas acabou que cansando mais, né? E eu praticamente não usei essa garrafinha, porque saí de Santo André, aí fui até a Casa de Pedra, 40 km, vai uma garrafinha. Aí eu fiz o circuitinho ali, tomei mais uma garrafinha. Aí a volta até Paranapiacaba, eu tomaria mais uma garrafinha. Paranapiacaba tem o bebedouro. Aí eu virei até aqui, mais uns 30 km, uns 40 km vamos colocar. Aqui tem outro bebedouro, então da próxima vez eu vou arriscar sair só com uma garrafinha nesse percurso, né? E ver como que sai minha autonomia. Levei 800 gramas a mais aqui na mochila. Vocês viram que ela até arrebentou lá com tanta trepidação das pedras. E a luva foi vital, viu gente? Sem ela minha mão doeu. Mas sem a luva, eu já fiz 2 vezes sem a luva e não dá pra fazer, tipo, depois você fica uma semana com a mão doendo, né? Mas seguimos. Aí galera, acabamos de bater 130 km pedalados hoje e uau, simplesmente incrível. Eu acho que esse é o meu novo recorde, simplesmente magnífico. E olha, não tô nem tão mal assim, viu? Tô um pouquinho cansado, mas o esperado, né? E ó, eu tô sentindo bem responsiva a minha acelerada, se eu posso dizer assim. Tava analisando ali os dados do ciclocomputador enquanto eu pedalava. E é um absurdo a quantidade de energia que a gente gasta, né? Só nesse rolezinho 5.000 calorias. E é muita coisa, né? Aí eu passei aqui na frente do Habib's, que eu estudei naquela escola ali, ó. Aí eu passei aqui na frente e falei, nossa, que vontade de comer uma esfirrinha, hein? E eu posso, porque se você fizer a conta, tomei 3 caramanholas com carboidrato, 80 gramas, dá 240 gramas de carboidrato, 1.000 calorias. Então ainda assim eu poderia consumir 4.000 calorias e sair no 0 a 0. Deixa eu ver, eu consumi um pouco a menos que eu deveria, sim, mas tá ainda assim na quantidade aceitável para eu conseguir chegar até o final. Eu não vou pegar aqui porque eu vou comer em casa mesmo, mas dá vontade de pegar uma esfirrinha ou uma coxinha. Eu já comi muito desses dois. Nossa, muito. Foi o fast food que eu mais consumi na minha vida. Naquela época que a esfirrinha era R$1 e a coxinha também. Então, nossa, ai, que vontade de parar aí. Eu até posso, mas sei lá, eu não tô mais a fim de chegar em casa e tomar um banho, torcer
prefeito não tá cortando a água, porque agora tem disso. Nunca teve. Se cortar água, a água do chuveiro tá ligada no encanamento da rua. Então aí eu teria que tomar um banho de canequinha, gente. Na verdade eu tenho um chuveiro elétrico de camper que eu comprei. Então eu encho um balde gigante, dou uma esquentada, mistura essa água pra ficar tudo morno. E é só eu ligar e funciona igual um chuveiro. É isso aí. Mas tomara que isso não seja necessário. Vamos torcer pro meu prefeito me ajudar nessa situação. Aí galera, paga um pau pra esse pessoal que consegue dirigir a bicicleta sem a mão, ficar empinando, porque eu passei ali por um garotinho menor que eu. Ele já faz essas coisas tipo super natural e fechou. Então, uma manobra bem interessante. Caramba, gente, São Caetano tá ficando pra trás, hein? Até Santo André tem um patinete aqui, ainda não quiseram colocar. Antigamente São Caetano seria uma das pioneiras nessas tecnologias, né? Pois é, pois é. E olha aqui já é calçada, né? A ciclovia já passou, mas eu acho que daria certo sim. $140, rapaziada. Prometi, tá entregue. 140 km. Fazendo aí a rota que eu falei no último vídeo. Não consegui fazer por conta do tempo. Hoje eu consegui, hein? E ó, 8h21. Quantas horas de pedal? 8 horas e 56 de pedal. Como me sinto agora? Bem, mas a lombar tá doendo um pouquinho, viu? Assim, os músculos que dão sustentação pra você ficar nessa mesma posição por muito tempo. Ó, gente, tá tendo um cafezinho ali. Vamos invadir, tomar um cafezinho, pãozinho. Enfim, me sinto bem. Tô cansado nessa questão dos músculos que sustentam o core de pé. Mas de resto tá tranquilo. Aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Considerações finais. Achei que não foi tão difícil quanto eu imaginava. Acho que foi por causa da altimetria que não subiu tanto. Comparação é equivalente ao Letap aí, que a altimetria foi o dobro, mas o quilômetros foi 30 km a menos, né? Então, ó, consegui ficar sem a mão. Rapaz, tô aprendendo mesmo, hein? Então, é isso. Equivalente ao Letap de Cunha. Gostei, mas o desafio maior foi a resistência mesmo. E a resistência mental, pra você não estar desistindo no meio, você tá continuando fazendo aquele trajeto que você se propôs a fazer. É isso aí, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser ver o próximo desafio, eu já tenho um em mente aí bem interessante, que vai ser bem mais difícil do que esse. Vai ser um bate e volta aí na Praia Grande ou na de Santos. Eu ainda tô vendo exatamente a logística, mas o de hoje tá aí, foi proposto, foi cumprido. E se você quiser ver mais desafios como esse, mais pedais malucos e insanos como foi o de hoje, muito legal, e me acompanha aí nessa jornada, você se inscreve aqui nesse canal, deixa o like e comenta alguma coisa que você gostou do pedal ou que poderia ter mudado. Falou, tchau, obrigado.